Olá, meus queridos! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Se liga aí, galera, que o assunto da aula vai ser, dilatação superficial. Vamos lá? Fala, galera, é o seguinte, de início vamos definir o que é a dilatação superficial dos sólidos, tudo bem? Galera, a dilatação superficial dos sólidos, ela é a variação da área, ou seja, da superfície, tá bom? De um corpo devido a um aumento de sua temperatura. Entendam o seguinte, de certa forma, os corpos, quando eles aumentam sua temperatura, eles também vão sofrer um acréscimo em suas dimensões. No caso da dilatação superficial, nós vamos trabalhar em duas dimensões, que é a área do corpo, tá bom? E aí é o seguinte, um exemplo que a gente pode mostrar aqui, que ocorre no nosso dia a dia, é justamente esse efeito aqui, mostrado aqui na foto. Você vai observar que aí tem um trecho de uma pista e você pode ver que esta pista ela é formada por duas placas, tá bom? Duas placas de concreto e devido ao aumento de temperatura elas se expandiram, porém não tinha mais para onde se expandir, né? Elas estavam todas coladas uma na outra e aí quando uma se expandiu, se chocou com a outra e houve essa elevação provocando um defeito, uma danificação no asfalto. Observe também, galera, que em pontes, tá bom? Como esta mostrada aqui em cima, a gente vai observar um pequeno espaço deixado no início e no fim das pontes. Para que serve esse espaço? Galera, esse espaço é justamente para evitar que a ponte se danifique devido, tá, ao efeito da dilatação, tá bom? Se não tivesse esse espaço, a ponte iria se dilatar em um dia que tivesse uma temperatura mais elevada, por exemplo, e aí ela não teria para onde se expandir, consequentemente ela ia se chocar com o sólido ou então com a outra parte da ponte e iria o quê? Rachar, iria comprometer de certa forma a estrutura, tá bom? Mas os engenheiros já fazem isso, tá? Já deixam esses espaços assim de um lado e do outro da ponte, justamente para evitar que a ponte se danifique. Galera, vamos agora entender como é que nós vamos determinar, tá, essa dilatação que ocorre na superfície dos corpos, tá bom? A dilatação superficial. Vejam aí, imagina, pessoal, uma placa de metal, tá? E esta placa vai ter uma área inicial que a gente vai chamar de A0, tá bom? A índice 0. Vamos supor, pessoal, que essa placa vai sofrer um aumento de temperatura, certo? Ela vai sofrer uma variação de temperatura, por exemplo, ela pode ser aquecida, tá bom? E esse aumento de temperatura, ΔT, a gente vai chamar de variação de temperatura. Quando essa placa sofrer esse aumento de temperatura, pessoal, ela vai se expandir, ou seja, ela vai aumentar suas dimensões. Obviamente, pessoal, ressalto eu que não é muito perceptível, tá, esse aumento que vai ocorrer na superfície. Mas em alguns casos você vai conseguir realmente observar esse acréscimo que vai ser que a placa vai sofrer devido ao aumento de sua temperatura. Perfeito? E é o seguinte, o importante é, esta placa, tá? Está surgindo aqui, essa placa maior, ela vai ter uma área A, que nós vamos chamar de área final, perfeito? Como eu falei, essa placa não é igual à área anterior, tá? Se eu colocar aqui do lado aqui, a área anterior, você vai observar que ela sofreu um acréscimo. E esse acréscimo, pessoal, essa partezinha mais clara que está sendo mostrada aqui no vídeo, tá bom? É justamente a variação de área, ou seja, a dilatação, pessoal. Para determinar qual é essa variação de área, a gente pode usar essa seguinte relação. A variação de área vai ser a área final, que é a área que a placa vai ter após sofrer um certo aumento de sua temperatura, menos, tá bom? Da área inicial, aquela área que ela tinha anteriormente ao acréscimo da temperatura, tá bom? E lembre-se, essa parte que aumentou, tá? Esse tanto que a superfície aumentou, ela é chamada de variação de área, ou melhor ainda, tá? Ela é justamente a dilatação da área, tá? A dilatação superficial. Porém, pessoal, para determinarmos essa dilatação superficial, nós podemos usar uma seguinte fórmula. Essa aqui, que está surgindo aqui em cima da minha cabeça, tudo bem?
essa fórmula é bem parecida com a fórmula da dilatação linear. Porém, como a gente está trabalhando aqui em área, a gente vai ter umas mudanças. O primeiro, aqui ó, a gente vai ter ΔA, ou seja, variação de área, que é a dilatação, que vai ser igual a área inicial vezes um coeficiente representado pela letra beta, tá? Eu já falo sobre esse coeficiente, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, perfeito? Agora vamos aqui o seguinte, a gente já entendeu, pelo menos eu espero que sim, que para calcular a variação da superfície, né, a dilatação superficial, a gente vai usar essa seguinte fórmula aqui, ó, certo? ΔA igual a área inicial vezes beta vezes ΔT. Porém, quem é o beta? O beta, pessoal, ele é chamado de coeficiente de dilatação superficial. Ele é o quê? Ele representa uma propriedade do material, ok? Como na dilatação linear a gente tinha um coeficiente de dilatação linear, aqui a gente vai ter o coeficiente de dilatação superficial. Existe também uma relação entre os dois, entre o coeficiente de dilatação linear e o coeficiente de dilatação superficial. Essa relação é justamente essa aqui, está surgindo bem aqui no cantinho da tela aqui, ó. Beta é igual a 2 vezes o alfa. Você pode observar que em relação à linear, né, que era o alfa, a gente tinha um objeto em uma única dimensão, ok? Porém, agora, em relação ao coeficiente de dilatação superficial, o acréscimo que a gente vai ter no objeto vai ser nas duas dimensões. Por isso, a gente vai multiplicar o alfa por 2 para encontrar o coeficiente de dilatação superficial dos sólidos. Perfeito? Vou dar aqui um exemplo. Imagina aqui essa tabelinha, tá bom? Que tem o coeficiente de alguns materiais. O alumínio, o latão, o cobre e o vidro. Perfeito? E aí a gente vai determinar qual seria o coeficiente de dilatação superficial, tá bom? Essa tabela aqui, ó, tem um coeficiente de dilatação linear, tá vendo aqui, ó? É o alfa. Perfeito? A gente vai encontrar o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, tá? Para encontrar o beta, por exemplo, aqui no caso do alumínio, pessoal, a gente vai ter que o beta é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Ora, o do alumínio, a gente observa que é 2,4 vezes 10 a menos 5 Kelvin a menos 1, ou então graus Celsius a menos 1. E aí, para achar o coeficiente de dilatação superficial do alumínio, é só multiplicar esse valor por 2. Você multiplica, ó, 2 vezes 2,4 dá 4,8 aqui, tá vendo? Vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Perfeito? Para melhorar a compreensão de vocês, tá bom? Vamos fazer um pequeno exemplo. Vamos lá. A questão diz o seguinte. Uma chapa metálica retangular de 0,05 metros quadrados encontra-se a uma temperatura de 25 graus Celsius quando passa a ser aquecida pela luz do sol, até que sua temperatura atinja 75 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação superficial do material que compõe a chapa igual a 2,0 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, de quanto será a variação da área dessa chapa? Pessoal, entenda, tá? Que a questão aqui está falando de dilatação superficial. Por quê? Tanto é que na pergunta, ela perguntou assim, ó, quanto será a variação da área? Então, a gente já sabe que é uma questão, tá, de dilatação superficial. Então, é o seguinte, vamos compreender. A questão nos afirma que esta placa metálica, tá, essa chapa metálica, ela tem essa área que é de 0,05 metros quadrados e a uma temperatura de 25 graus Celsius. A questão menciona também que ela vai ser aquecida pelo Sol até que atinja uma temperatura de quê? De 75 graus Celsius. E aí ela nos forneceu o coeficiente, tá, de dilatação superficial. Observa aqui que ela já me deu o coeficiente superficial de dilatação. Beleza? Então vamos lá. Aqui
a gente vai entender o seguinte: o que a questão está nos pedindo? Justamente a variação da área. E para determinarmos a variação da área, a gente vai usar esta equação aqui, ó, perfeito? ΔA igual a área inicial vezes beta vezes ΔT. Porém, quem é a área inicial? A área inicial, pessoal, como ela falou, é 0,05 metros quadrados. Quem é o beta? O beta, ela também falou, que é 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Perfeito aí? E quem é a variação de temperatura? Aí você vai ter que ter o cuidado, tá? Lembrando, ela quer a variação de temperatura, tá? Então você vai entender que não é 25 e nem é 75. É justamente o que aumentou na temperatura, ou então, em certos casos, que diminuiu, certo? Como é que nós vamos fazer para encontrar a variação de temperatura? Você vai observar o seguinte: a variação de temperatura ela vai ser igual à temperatura final menos a temperatura inicial. E aí, você vai subtrair essas duas. Você vai pegar a final, que é 75, e subtrair de 25, que é a inicial. Perfeito aí? Olha aí, ó. Neste caso, pessoal, a gente vai encontrar uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Então, depois que você já fez uma tabelinha com todos os dados que a questão nos forneceu, né? A gente vai fazer o que? A gente vai colocar esses dados na fórmula. A gente vai colocar aqui o valor da área inicial, 0,05. O valor do coeficiente de dilatação superficial, 2 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura, 50. Então é o seguinte, você multiplica desta forma, fica bem mais fácil. 2 vezes 50, 100. 100 vezes 0,05 vai dar igual a 5. Dessa forma vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 4, que a gente não tinha feito nenhuma operação com ele. Mas agora a gente vai fazer o seguinte, nós temos uma potência de 10 a menos 4, você vai pegar aqui, ó, como é 10 a menos 4, você vai pegar a sua vírgula que se encontra logo após o 5, tá bom? E vai voltar ela para a sua esquerda, tudo bem aí? Para a sua esquerda, quantas casas? 4 casas, tá bom? Porque é menos 4. Então vai ficar o quê? Vai ficar 0,0005 metros. Essa, pessoal, é justamente a variação da área sofrida por essa placa. Perfeito aí? Então a resposta aqui neste caso seria a letra B. Galera, espero que tenha ficado claro, tá bom? Na próxima aula a gente vai tratar sobre dilatação volumétrica. Vamos lá!